chegando por aqui. A gente já vai dar início, vamos esperar uns minutinhos para todo mundo ir entrando. Boa tarde a todos, meu nome é Ismênia, sou do CRAS Esperança. Nós acabamos de encerrar uma reunião da intersetorial, então provavelmente o pessoal vai entrando aos pouquinhos no meio do caminho aí. Tá bom, Ismênia, muito obrigada. Obrigada, Olá, inclusive, pelo espaço. Oi, Tomás. A gente aguarda um minutinho aqui, então, vocês irem migrando aí para a reunião aqui com a gente, tá bom? Com certeza a gente agradece pelo assunto e pela parceria tão intensa que cada vez mais, todos os dias, tem crescido. Obrigada. Vale registrar que, além do território dos Amarais, a coordenadora de distrito, eu passei todo a informativo, ela está divulgando para a região de Barão Geraldo e para a região de Eulina Padanchier, tá bom? Então, pode ser que venha também dessas outras regiões nessa reunião de hoje, por se tratar de região norte. Perfeito. Ótimo, obrigada por compartilhar e divulgar e chamar o pessoal, porque quanto mais gente, melhor aqui para nossa discussão, né? Pessoal, vamos lá, vamos começando então, bem-vindos. Meu nome é Ângela Guiral, eu sou bióloga, estou como diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Meio Ambiente, né? Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura. O departamento que hoje eu coordeno é o responsável pelo planejamento ambiental. E aí, nesse momento, então, a gente tem convidado aí toda a população, por meio de reuniões setoriais por bacia hidrográfica, para a gente trabalhar e olhar para os planos ambientais que foram elaborados, concluídos em 2016, 2017, que agora passam por um momento de revisão, e a gente vai conversar um pouquinho com eles, conversar um pouquinho sobre eles aí ao longo da nossa tarde. Então, inicialmente, eu agradeço a Ismênia e o pessoal do CRAS Boa Esperança, né, por ter liberado aqui o espaço da reunião de vocês, né, da intersetorial, para contemplar aqui, né, abraçar a nossa oficina da revisão dos planos, né, e também aí pela parceria que vem sendo feita, principalmente com o pessoal da Coordenadoria de Educação Ambiental, na pessoa da Mandi. Bom, antes da gente iniciar, deixo aqui um slide para vocês, referente aos nossos combinados. Acho que a gente ter uma reunião aí bem produtiva, vale a pena a gente olhar aí alguns pontos de atenção.
Eu sei que o que eu vou falar agora já está batido, né? Porque a gente já está há 2 anos aí fazendo reuniões online, mas acho que é sempre bom relembrar. Então vamos lá, vou pedir para vocês, se possível, ficarem com as câmeras ligadas, mas se tiver algum problema de conexão, desligar pode ajudar, né? Para otimizar e conseguir ouvir melhor. O microfone também peço para vocês deixarem fechados. A gente vai ter um momento, depois vocês vão ver como vai ser a nossa oficina, quais são as atividades. A gente vai ter um momento de fala, que fica mais da metade para o final da nossa oficina, e aí é aberto para a gente conversar, para esse diálogo realmente fluir melhor. Mas peço para vocês irem se manifestando ao longo de toda a oficina por chat, que a gente vai registrando, anotando as informações, as dúvidas. A equipe aqui já vai respondendo para vocês, ou então a gente leva para o final, tá joia? Geralmente fones de ouvido ajudam, né? Porque o som fica mais abafado, fica melhor. Por favor, escrevam aí o nome de vocês, se vocês fazem parte de alguma instituição, ou se são moradores, estão aqui representando algum bairro ou a região que moram. Então, por favor, coloquem aqui no chat. E a gente vai ter aí, então, vários momentos de interação e a gente aguarda aí poder fazer uma construção hoje, uma oficina bem bacana. Eu não sei se todos, isso a gente verificou que na última oficina, às vezes o pessoal não está enxergando, tem um slide que a gente já está compartilhando com o que eu falei. Todos estão vendo? Se não estiverem, existe do lado direito, na parte inferior, tem uma mãozinha. Essa mãozinha serve, inclusive, para vocês chamarem a gente quando quiserem falar. E do lado tem uma bolinha azul como se fosse uma tela de computador. É nela que vocês acionam para poder visualizar aí a apresentação que a gente vai passar, tá bom? E aí agora eu convido então o secretário Rogério Menezes, secretário do Verde, para também dar as boas-vindas a vocês. Por favor, secretário. Muito boa tarde a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os técnicos envolvidos, fazê-lo na pessoa da diretora Ângela Guiral, nossa diretora do Departamento do Verde e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Verde. Todos sintam-se cumprimentados. Aos parceiros, que esse processo de revisão dos planos envolve múltiplas parcerias. Boa parte das secretarias municipais, dos órgãos da administração direta, estão envolvidos nesse processo. Então, publicamente, o meu muito obrigado a vocês, porque é um compromisso com o futuro da cidade, com o desenvolvimento sustentável da cidade, a gente atualizar os planos para seguir implementando esses planos, né? Como a gente tem feito. Às vezes me perguntam, né, aqui sobre o planejamento, a importância do planejamento, que eu acho que perdeu muita força o planejamento nos órgãos públicos em geral, né? E eu dou exemplo, por exemplo, aqui do começo do governo em 2013, quando a gente foi chamado a elaborar o plano de saneamento de Campinas. E o plano de saneamento ia ser contratado na época pensava-se em contratar uma consultoria, né? Eu dei uma opinião contrária e acabou que o prefeito seguiu a época e a Secretaria do Verde coordenou então a elaboração do plano de saneamento de Campinas. Depois disso, vieram mais de 700 milhões de reais em investimentos da Sanasa e atualmente tem mais de 300 milhões ainda em contratos. Então, um investimento bilionário que começou com um bom planejamento. Então, a gente atualizar os planos ambientais é fundamental, esse esforço coletivo, dos vários olhares aí da área social, da área de saúde pública, da área ambiental, para que a gente tenha sucesso e, efetivamente, aos poucos, esses planos vão sendo implementados com seus programas, com suas ações. Isso trará uma cidade com melhor qualidade de vida e com um caminho a ser trilhado para o desenvolvimento sustentável, que é um grande desafio, talvez o maior, de uma metrópole como essa, que é Campinas. Então, parabéns a todos os demais participantes, a participação social é fundamental, essas oficinas são feitas para cada um de vocês que se dispõe a interagir, a participar, acreditando muito no controle e na participação social. Um abraço a todos, à disposição. Muito obrigada, Rogério. Bom, então vou pedir para o Vitor aqui. O Vitor
ele vai compartilhar com a gente os slides, e aos poucos vocês vão conhecendo a equipe da secretaria, a gente vai ter uma fala bastante compartilhada, mas também a gente tem os parceiros das outras secretarias, Gustavo, por exemplo, da Habitação, Tomás da Fundação José Pedro de Oliveira, que tem trabalhado aí com a gente e nesse processo de revisão, né? Então, Vitor, por gentileza, pode passar. Eita, a gente atualizou, mas acho que não ficou, mas vamos lá. Nosso horário, então, não se apeguem aqui, mas vamos começar das 14 às 14h10, aqui é o nosso tempo de boas-vindas. Das 14h10 até as 15h, a gente tem essa fala de apresentação, então eu vou trazer um panorama mais geral para vocês, depois a gente entra um pouquinho sobre os detalhes do Plano do Verde, de recursos hídricos e do Plano de Educação Ambiental. Às 15 horas a gente entra para uma consulta guiada e participativa com vocês, a gente vai ter um formulário com um link que será enviado a todos, para que vocês possam ir preenchendo, tirando algumas dúvidas, que é onde a gente vai coletar algumas informações que são bem importantes. E aí, das 3h20 até as 3h40, a gente tem esse espaço de perguntas e contribuições. Se a gente precisar de mais tempo, a gente segue, né? O quanto a gente precisar aqui continuar dirimindo dúvidas e pegando as contribuições de vocês. E, por fim, então, a gente faz um encerramento. Eu estou vendo aqui que a Liara perguntou sobre a questão de não estar vendo os slides, então... Ah, conseguiu? Mas eu vou repetir aqui, que tem gente que chegou depois. Então, na parte inferior, do lado direito da plataforma, tem uma mãozinha e do lado tem uma telinha. Acho que o Vitor vai mostrar aí. Tem uma telinha como se fosse uma tela de computador. É só clicar ali e aí é para aparecer a apresentação. Mas se alguém tiver alguma dúvida, vão colocando no chat, por favor, que daí a equipe vai respondendo, tá joia? Pode passar, por favor, então. Peço para quem não se apresentou ainda no chat, por gentileza. Bom, gente, então vamos lá, né? Qual que é o objetivo hoje da nossa oficina participativa? Franciele não está ouvindo e nem vendo a apresentação. Então, peraí. Alguém pode orientá-la? Porque não adianta eu falar, ela não vai ouvir o que eu estou falando aqui em relação aos fones. Bom, então, vamos lá. Então, o objetivo hoje é a gente estabelecer justamente esse espaço de diálogo, trazer para vocês também, então, resgatar, né, a elaboração dos planos ambientais, de como eles foram elaborados, quais são os programas oriundos desse planejamento, trazer como se fosse também uma prestação de contas aí do que foi feito, do que a gente conseguiu caminhar com a evolução desses programas, né, em relação ao que estava estabelecido lá nos planos ambientais, referente às metas, indicadores, né, o porquê a gente conseguiu ou não, quais as dificuldades também, e repensar aí, a gente tem mais 5 anos, né, do horizonte desses planos, para a gente alinhar aí algumas arestas e repensar alguns pontos mais específicos. E também ter um olhar mais geral e integrado entre os 3 planos, tá? Coletar, então, as contribuições de vocês, né, e percepções da população, principalmente sobre 3 aspectos. Um deles é o quanto vocês conhecem os planos, né? Se a nossa comunicação com a sociedade ela tem sido efetiva ou não, como que a gente pode melhorar, quais são os meios de comunicação mais utilizados, a gente está conseguindo chegar, isso está sendo visível para vocês ou não, então esse é um ponto. O segundo é entender o que é melhor para o território, então, para a Bacia do Quilombo, como vocês acham que é melhor a gente priorizar alguns programas. Então, por isso que a gente vai trazer aqui um pouquinho desse cenário, para vocês entenderem o que está sendo feito, né, na região, e vocês falarem, olha, acho que aqui a gente precisa pôr mais energia em tal área, aqui em tal ponto. Então, a ideia é justamente essa, e coletar aí propostas de revisão, tá joia? Mas conforme a gente for avançando, tudo que eu estou falando vai ficando bem mais claro. Então, vamos lá. Pode passar, Vitor, por favor. Franciele, só dá um ok aqui se você já está ouvindo a gente ou não, por favor. Se é que tá, né? Senão... Bom, então, os planos ambientais, eles começaram a ser construídos lá em 2014, principalmente o Plano Municipal do Verde e o Plano Municipal de Recursos Hídricos.
Esse planejamento, eles foram feitos pela equipe interna, tá, da Secretaria do Verde, com um grupo de trabalho que envolve muitas outras secretarias, autarquias e fundações vinculadas ao órgão público, mas também teve a participação, oficinas que na época a gente conseguiu fazer presencial, né, a gente fez também para bacias hidrográficas, e a gente conseguiu constituir aí esse planejamento voltado para as áreas verdes, para os recursos ambientais, para os recursos hídricos, que foram consolidados em decretos municipais em 2016. Em 2017, a gente finalizou o Plano Municipal de Educação Ambiental, que foi instituído por uma lei. Esses 3 planos, eles foram também consolidados e integrados como instrumentos da gestão ambiental dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, que foi instituída por uma lei complementar em 2020. Então, esse planejamento, ele é reconhecido dentro de uma política, né, que olha para toda a cidade e traz as principais diretrizes da nossa gestão. Os planos, eles têm, como eu disse, um horizonte de 10 anos, que isso significa que lá em 2016 a gente desenhou o que a gente queria para a cidade até 2026. E no meio do caminho, que é onde a gente está hoje, a gente escolheu, né, determinou que a gente teria esse momento justamente para olhar e falar, e aí, o que foi feito? O que não foi? Como está sendo feita? A qualidade? Quais os resultados? E é justamente onde a gente está hoje aqui, fazendo esse processo também de participação e coleta de contribuições com vocês. Tá joia? Por favor. Todo o material dos planos, a política, diagnóstico, tudo que a gente utiliza no dia a dia está disponível na página da secretaria. A gente pode colocar o link aqui também no chat para vocês acharem mais fácil. Bom, o Plano Municipal do Verde, ele teve como principal objetivo assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das áreas verdes, garantindo aquilo que a gente chama das funções sociais, predominantemente sociais das áreas verdes, que são aquelas áreas em que a gente utiliza para contemplar a natureza, para fazer uma caminhada, para a prática de um esporte, para que possa brincar com os filhos, tem um parquinho, uma academia de terceira idade. Então, são aqueles espaços em que a população tem uma proximidade e usa aquela área verde para o seu bem-estar. Mas a gente também tem aquelas áreas que são predominantemente ecológicas, que têm um olhar mais voltado para a conservação da biodiversidade, principalmente algumas unidades de conservação, que são um pouco mais restritas, como unidades de produção integral, ou então fragmentos de vegetação remanescentes de mata dentro da cidade. E aí, então, esse objetivo, ele vem para quê? Para que a gente consiga melhorar aí a qualidade dos nossos ecossistemas, mas também a qualidade de vida da nossa população. O Plano do Verde, então, ele desenhou 20 programas, e a gente vai falar sobre alguns deles, não todos, mas que tem maior interface aqui com vocês hoje. Por favor, pode passar, Vitor. Bom, o Plano Municipal de Recursos Hídricos, né, é muito parecido o objetivo dele com o do verde, mas aqui ele é voltado para a gente assegurar a quantidade e quantidade das águas, né? Então, valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no município. Então, o Plano de Recursos Hídricos, ele foi desenhado aí com 7 programas e também a gente vai trazer os principais aqui para conversar com vocês. Por favor, pode passar. E, por fim, a gente tem, então, o Plano Municipal de Educação Ambiental, que já tem o objetivo, então, de conectar, né, quem são os atores que fazem educação ambiental no nosso território. A gente sabe que a educação ela é feita de forma formal, informal, ela vai acontecendo no nosso território, né, de forma orgânica, dentro das escolas, dentro das associações, dentro de casa, mas a gente tem espaços aí também oficiais, né, dentro da cidade, que foram instituídos, vocês vão conhecer um pouquinho melhor, que têm trabalhado a educação de uma forma mais sistêmica. Então, o plano de educação, ele veio justamente para reconhecer quem são esses atores e conectá-los, né, dentro do que a gente chama de uma rede Campinas de Educação Ambiental. E o plano de educação, ele estabeleceu, então, 9 programas. Pode passar também, por favor, Vitor. Então, vamos lá. Hoje, a gente escolheu alguns desses programas, vocês viram que a gente tem aí mais de 30, mas são aqueles em que a gente tem certa interferência dentro do território, são mais visíveis, né? Porque a gente tem programas que são referentes à legislação, normativas, procedimentos, que são questões mais internas, e outros que não, são intervenções no nosso território, como plantios, plantação de parques. E aí, então, a gente elencou esses para a gente conversar.
sendo 4 do Plano do Verde, que é o Programa de Parques Lineares, o Programa de Corredores Ecológicos, elaboração e execução dos planos de manejo das unidades de conservação e o Programa de Controle de Queimadas. Em relação ao Plano de Recursos Hídricos, a gente vai falar sobre o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA Água, o Programa de Saneamento Rural Sustentável e o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares, o PRENAC. E o de Educação Ambiental, sobre os espaços de educação ambiental e a formação de educadores ambientais. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais agora sobre eles. Então, para a gente se localizar aqui, esse é o mapa de Campinas. Então, esse limite em preto aí é o nosso território. E aí a gente fez um recorte para a bacia do Quilombo. Campinas tem 6 bacias. A gente começa lá em cima de Jaguari, Atibaia, Anhumas, Quilombo, Capivari, Capivari-Mirim. A gente já fez as reuniões do Anhumas, a oficina do Anhumas e do Capivari. Hoje é a nossa terceira oficina. E a região do Quilombo, para vocês aí se localizarem, dão um zoom na imagem. Aí tem 4 setinhas no cantinho aí do slide, que dá para vocês ampliarem e verificarem melhor. Então, o recorte da nossa bacia aqui, se o Vitor puder ir mostrando com o mouse aí, eu acho que todo mundo enxerga. A gente tem a área do Jockey Club, a Pedreira do Chapadão, pega também... É muito próximo, a gente não tá, o Taquaral não pega, mas a gente está muito próximo da divisa ali da Lagoa do Taquaral. A gente tem o Aeroporto dos Amarais, a Fazenda Santa Elisa, a Fazenda do Exército, a Mata de Santa Genebra e toda a região aí do Boa Esperança, do São Marcos, Santa Mônica, a região dos Amarais também. E um pedacinho ali do Boa Vista. Tá certo? Então, esse é o limite da nossa bacia hidrográfica do Quilombo. A gente, na área ambiental, utiliza muito essa divisão das bacias, né? Porque ela é a melhor unidade de planejamento aí, a melhor unidade territorial que a gente poderia utilizar para o planejamento ambiental. Então, todo mundo aí, espero que tenha conseguido se localizar. Pode passar. E aí a gente tem a rodovia Dom Pedro cortando aí, principalmente aí a parte onde fica o São Marcos, Santa Mônica, da parte que vem aqui já Chapadão, indo para a região do Taquaral e Central. Então, vou começar aqui falando um pouco sobre o Plano do Verde para vocês, e começando com o programa de parques lineares. Então, esse programa de parques lineares, ele vem justamente para que a gente possa olhar para as nossas margens de curso d'água, para aquilo que a gente chama de áreas de preservação permanente, a mata ciliar, né, mais popularmente chamando aqui de mata ciliar. Então, ela vem para recuperar, trazer o rio para dentro da cidade novamente, não deixar escondido, fazendo toda a faixa de preservação, então, recuperando ela, né, com plantio, mas também trazendo aí equipamentos para uso da comunidade, como uma pista de caminhada, uma ciclovia, um playground. Se esses espaços permitirem ou não, a gente vai colocando ou não mais equipamentos que podem dar esse suporte ao uso pela população. Então, os parques lineares, foi o conceito que a gente escolheu justamente porque eles permitem tanto a promoção das atividades de lazer e esporte, né, mas também a recomposição da mata ciliar. A gente consegue aumentar a zona de inundação. O que significa isso? Que a gente minimiza aí as possibilidades de enchente e também faz com que essas áreas de PP funcionem como corredores ecológicos. Pode passar, por favor. Então, dentro da Bacia do Quilombo, a gente tem alguns parques que foram desenhados, né, para que a gente possa trabalhar na implementação deles. Então, a gente tem lá em cima o Parque Linear Cidade, que fica atrás do Tecnoparque. Então, é ali onde fica o CDHU, é o Parque Linear Cidade. Depois a gente tem o trecho do Parque Linear do Ribeirão Quilombo, que é o trecho 2, né? A gente tem um outro trecho que fica fora da bacia, que fica mais à direita, ali que está em vermelhinho. Então, ele vem... o Quilombo, ele nasce dentro da Fazenda do Exército, e aí ele atravessa a rodovia Dom Pedro, e aí no segundo trechinho ali onde a gente já tem moradias, a gente desenhou aí a possibilidade da implementação do trecho 1 do Quilombo, e do lado a gente tem o Parque Linear do Córrego da Lagoa, também em vermelhinho.
Mas na região sul, então, a gente tem o Parque Linear do Córrego Boa Vista, e ele se divide em 2 trechos. O trecho 1, que vem lá do Parque Via Norte, né, e vai subindo para o Boa Vista, e o trecho do Parque Linear, trecho 2 do Boa Vista também. Então, o que a gente planejou para essa bacia são esses 6 trechos de parques lineares. Vamos lá. E aí, o que a gente já conseguiu avançar em relação aos parques? Pode passar, Vitor, por favor. A gente veio trabalhando desde 2016 numa contratação de uma consultoria que desenhasse aí para a gente os projetos básicos desses parques, então o desenho e a proposição do que pode ter lá em cada um, quais são os tipos de equipamentos que a população deseja, qual o espaço que eu tenho para conseguir implementar e também uma estimativa de custo, né? Esse é um estudo que ficou pronto o ano passado, e aí agora com essa estimativa e esse desenho, a gente já consegue partir para conseguir aí recursos para a implementação deles. Mas a gente tem uma parte peculiar aqui, que foi um projeto de estudo da PUC, que é o Parque Linear do Córrego da Lagoa. Então, alunos do curso de arquitetura, eles fizeram um trabalho bem legal e já tinham projetado aí quais eram as possibilidades de implementação do Parque da Lagoa e quais equipamentos pudessem contemplá-los. Então, a gente tem aqui um exemplo que está do lado esquerdo do nosso slide, do projeto do Parque Linear da Lagoa feito pelo pessoal da PUC, pelos alunos, e do lado direito um outro estudo que foi feito, então, por essa consultoria, que ficou pronto ano passado também, só para vocês terem uma ideia de como esses projetos são construídos e a importância deles para que a gente possa seguir na busca e fortalecimento aí das nossas chances de implementação. Pode passar, por favor. E o do Córrego da Lagoa, só para dizer para vocês que a gente tem feito aí um esforço conjunto com o pessoal da Mata de Santa Genebra também, para a gente conseguir aí avançar na implementação. Bom, em relação ao programa de corredores ecológicos, então, ele vem principalmente com o intuito da gente fazer a conexão das áreas ambientais relevantes, principalmente fragmentos e unidades de conservação, por meio da recuperação da mata ciliar, né? Então, alguns trechos ele casa com parques, outro a gente tem áreas que são só de corredores ecológicos. A gente também tem o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, que é o PRENAC urbano, que ele vem também com esse intuito de recuperar e focar em ações de conservação das nossas nascentes nas áreas urbanas. E, por fim, o programa para a elaboração dos planos de manejo das unidades de conservação. Então, vamos olhar um pouquinho sobre eles. Pode passar. Então, o que a gente tem aqui dentro do nosso território em relação a esses 3 planos? Então, em unidade de conservação, a gente tem a Mata de Santa Genebra, que é o nosso maior fragmento de mata, é uma floresta estacional semidecidual, que é um tipo de floresta da Mata Atlântica. É uma unidade de conservação de uso sustentável, criada no âmbito federal, mas ela é administrada, né, entre o ICMBio, o Instituto Chico Mendes, mas com também a Fundação José Pedro de Oliveira, que é responsável aí pela sua administração, gestão e por todas as ações de manejo que acontecem dentro da mata. A gente vai falar também sobre o programa de educação que tem dentro da Mata de Santa Genebra, que é referência, né? E a mata, ela já tem o seu plano de manejo, que foi finalizado em 2010. O plano de manejo, ele é um estudo, só para uniformizar aqui o entendimento com todo mundo, que traz aí as orientações de manejo, de priorização de ações dentro de cada unidade de conservação, orientando, então, o que deve ser feito ou não, visando a conservação daqueles espaços e os tipos de uso que são permitidos, né? Então, a mata, ela tem o plano de manejo finalizado e aprovado em 2010, e também ela tem aí essa zona de amortecimento, que é uma zona envoltória dela, que traz diversas restrições estabelecidas por uma portaria. Então, a gente tem a mata, e a gente também tem uma outra unidade de conservação, que está em roxo, que é o Refúgio de Vida Silvestre Quilombo, que é uma unidade de conservação de produção integral. As unidades de conservação, elas são estabelecidas, né? A gente tem diversas categorias e elas são regradas por uma lei federal, mas elas podem ser criadas pelo município. Então, o refúgio ele foi criado pelo município em 2000 e, se eu não me engano, agora fugiu, acho que é 2014. E o refúgio de vida silvestre, ele principalmente protege uma área de planície de inundação, uma planície bem grande do Ribeirão Quilombo, e que funciona ali principalmente como ponto de migração da avifauna, tá? E aí, então,
visando, né, conectar essas duas importantes regiões, esses dois importantes espaços protegidos da cidade, a gente estabeleceu, por meio de resolução conjunta entre a Fundação José Pedro de Oliveira, que cuida da mata, e a Secretaria do Verde, um corredor ecológico, né, que é essa área em verde aí com um azulzinho no meio, que é o curso d'água, que envolve a proteção já de matas de brejosas, de áreas de várzea também, alguns pequenos fragmentos de vegetação, também tem uma área de cerrado, que são áreas prioritárias para a gente focar aí na recuperação, plantio e ações voltadas à preservação dessas áreas. Então, aqui a gente tem, por meio de uma resolução, bem detalhado qual é a metragem que se deve ter esse corredor ecológico, se ele tem que ter cerco ou não, como que a gente atravessa os limites, as barreiras físicas, né, que a gente tem para conseguir uniformizar tudo isso. Então, a gente tem todo esse regramento e tem trabalhado aí na implementação e plantio nessas áreas de corredor ecológico, do que a gente chama de etapa 1 do corredor ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra, e a gente já tem etapa 2, que a gente começou a semana passada, que está na Bacia do Inhumas. Bom, e aí a gente também tem, né, vinculado aí o programa de recuperação das nossas nascentes e cursos d'água, que são esses verdinhos mais claros, né, essas minhoquinhas aqui que vocês estão vendo, que são as nossas matas ciliares, e tudo que está em verde são áreas que já foram recuperadas, que estão de acordo com a legislação ambiental voltada, que protege aí a margem dos cursos d'água, né? Então, são as nossas APPs preservadas. É um mapeamento que a gente fez em 2012, a gente vem atualizando conforme os plantios, principalmente oriundos de compensação ambiental, são colocados. Algumas áreas, é lógico, ao longo do tempo, elas podem sofrer um tipo de degradação, e para isso a gente tem um processo, uma equipe de fiscalização atenta a tudo isso. Mas para vocês darem uma olhada aqui, que principalmente por a gente ter uma região aí que tem as fazendas, né, o plantio e a recuperação dessas áreas, ela é muito mais suscetível aí ao sucesso do que em áreas com urbanização mais consolidada. Tá certo? Pode passar, por favor. Então, aqui alguns exemplos, ó, para vocês verem dos plantios. A gente tem essas duas primeiras fotos que são dos plantios realizados dentro da Fazenda do Exército. Plantio já com um estágio sucessional avançado, né? Então, são áreas que a gente, diferente do que eu tenho na foto à direita, que a gente tem um monte de que a gente chama de tutores, aqui nesses bambuzinhos com as mudas. Então, aqui é um plantio mais recente, feito na Mata de Santa Genebra. E acima a gente tem uma imagem da Mata de Santa Genebra, para vocês enxergarem a dimensão que é essa floresta. Pode passar. A gente também resgata aqui, né, a importância do programa de controle de queimada, e como o principal remanescente florestal, né, dessa região é a Mata de Santa Genebra. Importante falar sobre a formação, né, da brigada de incêndio que a Fundação José Pedro de Oliveira ela possui, né? Eles têm, inclusive, sempre se atualizando nas formações e trabalhando no combate dos focos de incêndio logo que surgem, né? Então, o programa aí de controle de queimadas e da brigada dentro da fundação, ele é super relevante. Depois, se vocês quiserem saber mais, Tomás está aqui presente, pode, inclusive, compartilhar algumas informações. Pode passar. E aí, agora, eu vou ficar aqui mais quietinha e passo a palavra, então, para o Geraldo. O Geraldo é engenheiro ambiental e coordenador da Coordenadoria de Planejamento e Gestão Ambiental, e também vem trabalhando aí na coordenação do núcleo rural, que a gente chama, voltado principalmente para os programas que envolvem, então, as áreas fora do perímetro urbano. Geraldo, por gentileza, está com você agora a palavra. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, então, eu vou falar um pouquinho do Plano de Recursos Hídricos e dos seus principais programas. Como já foi falado um pouco, vocês vão perceber que os programas do Plano de Recursos Hídricos, ele é muito voltado para as áreas rurais de Campinas, né? Ele foi desenvolvido em conjunto com outros planos, né? A gente tem diversos planos ambientais e outros planos também, cujas ações colaboram com a melhoria da qualidade e da quantidade de água, né, desses córregos e rios de Campinas. Um deles foi citado pelo secretário, né, o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico, né, tanto o
o item de tratamento de esgoto quanto o de resíduos sólidos, do lixo e de drenagem colaboram com a melhoria da qualidade de água, né? Como a Ângela apresentou o Plano do Verde, diversas ações também em áreas urbanas, como o Parque Linear, né, a proteção de nascentes e áreas ciliares, também vão colaborar com a melhoria da água em Campinas, né? E eu trago mais 3 programas mais voltados para as áreas rurais. O primeiro é o pagamento por serviços ambientais, né? É um programa que, através de incentivos, pode ser monetário ou não monetário. Eu já vou explicar esses não monetários, né? Então, seriam incentivos a iniciativas pública ou privada, pessoa física ou jurídica, que desenvolve alguma ação ou atividade que vai melhorar o meio ambiente. No caso de Campinas, a gente tem legislação desde 2015, né, para pagamentos por serviços ambientais. E em 2017 foi regulamentado o PSA Água, né, que é o mais comum nas cidades brasileiras, né, como é o caso de Extrema, que já faz mais de 10 anos que desenvolve esse tipo de PSA, e Campinas, que já está completando 5 anos também, né. Então, seria o PSA Água de Campinas, ele é aplicado para propriedades rurais ou com vocações rurais, né? Então, o proprietário rural desenvolve ações, né, de adequação ambiental, de melhoria de meio ambiente na sua propriedade, e ele vai ser beneficiado por isso, né? Aí tem um esqueminha que resume de forma bem simplificada a ideia do PSA Água, né? O proprietário rural, então, ele faz o plantio de espécies nativas nas suas áreas protegidas, então, ao longo dos cursos d'água, nas matas ciliares, nas nascentes e reservas legais. Essa vegetação nativa, ela vai se desenvolver e vai produzir serviços ambientais. Nesse caso, a gente fala que ela vai, então, melhorar a qualidade das águas, e também vai regularizar a vazão desses cursos d'água em nascente. Ou seja, vai garantir que, inclusive na época de pouca chuva, né, de estiagem, de seca, esses cursos d'água, essas nascentes continuam aflorando, né? Com isso, com essa melhoria, né, diversos usuários vão ser beneficiados, né? Pode ser indústria, pode ser, né, a comunidade em geral que vai receber uma água de melhor qualidade e que vai ter economia, inclusive no tratamento dessa água, né? E o proprietário rural que implantou essas ações, ele estaria recebendo por isso. Então, é esse princípio, protetor-recebedor, né? Quem protege, quem desenvolve ações de melhoria do ambiente, recebe, e quem é beneficiado, né, o usuário, ele paga, né? Hoje, em Campinas, a gente tem 15 propriedades, né, que estão habilitadas nesse conceito do PSA, participaram de edital de chamamento público e estão recebendo, né? A fonte pagadora é o nosso fundo de meio ambiente, né, o nosso PROAMB, que está, nesse momento, pagando essas propriedades. São projetos de 4 anos que vem sendo desenvolvido desde 2018. Pode passar? Ainda nesse escopo de PSA, existem diversos incentivos não monetários que também contribuem para a melhoria de qualidade e quantidade de água, né? Um dos principais que também anda junto com o PSA é o nosso programa de saneamento rural, né? O objetivo dele principal é evitar a contaminação do solo e da água pelo esgoto doméstico e também promover saúde, né, dessas comunidades rurais. Então, esse primeiro desenho, né, que a gente tem aí com o X, é o que ocorre em Campinas, em mais de 90% das propriedades rurais de Campinas. Nas áreas rurais não tem coleta e afastamento de esgoto, né? Então, o próprio proprietário rural é quem gerencia o seu esgoto, seus resíduos, né? E normalmente o que existe na área rural é uma fossa negra, que a gente chama, né? Ou fossa rudimentar.
basicamente é um buraco no chão, sem nenhum controle, né, de engenharia, de tratamento e confinamento desse esgoto. Então, o esgoto sanitário cai nesse buraco e normalmente contamina tanto o solo quanto a água subterrânea. E, infelizmente, acaba gerando, além desse problema ambiental, também gera problema de saúde, porque a gente sabe que nas áreas rurais também não tem rede encanada de água potável. E o consumo é feito normalmente por poço ou aproveitando uma nascente. Então, com a chance alta, né, dessas águas subterrâneas, que é captada no poço ou da nascente, já está contaminada por alguma fossa negra, né? Então, o nosso programa, ele apoia a adequação desse esgoto na área rural, né? Inclusive com doação de sistemas de tratamento de esgoto, né? Modelos da Embrapa, desenvolvido pela Embrapa, que é essa da direita, né? Essa foto aí, que são 3 caixas d'água de 1.000 litros, instalada em série, né? Que desenvolve o tratamento de esgoto, né? Do vaso sanitário, e outros sistemas comerciais, né? Biodigestores, de vários modelos. Hoje existem diversas empresas que produzem esse tipo de biodigestor para ser usado em comunidades isoladas, né, em áreas rurais que não tem coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Além do apoio técnico e, em muitos casos, de doação desses sistemas, a equipe também capacita, né, a população na instalação e manutenção desses sistemas de tratamento de esgoto, né? Então, a gente tem diversos parceiros, né? Inclusive a Embrapa Instrumentação de São Carlos, né? Que a gente tem um convênio de transferência dessa tecnologia, né? E a gente, então, faz mutirão de instalação e capacitação nas áreas rurais. Pode passar? Além desse incentivo, então, não monetário, que seria, por exemplo, uma doação de um sistema de tratamento de esgoto, um apoio técnico, a gente também trabalha com conservação do solo nas áreas rurais e com o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, né? Então, é o reflorestamento, é o plantio dessas áreas protegidas nas áreas rurais também, né? A gente viu que ocorre nas áreas urbanas, né? Conforme o plano do verde, e no plano de recursos hídricos a gente acaba focando nas áreas rurais, né? E como já foi falado também, o principal instrumento para manter esse incentivo é o nosso banco de áreas verdes. Então, o proprietário rural que quer adequar a sua propriedade, né, recuperando, reflorestando as suas áreas protegidas, ele pode inscrever a sua área no BAV, que a gente chama, né, o Banco de Áreas Verdes, que a secretaria vai articular, né, com algum termo de compromisso, com os compromissários que normalmente via licenciamento ambiental, né, tem a obrigação de fazer esse plantio, né? Então, o proprietário rural acaba recebendo de forma gratuita essa recuperação dessas áreas protegidas e todo mundo ganha, né? O meio ambiente ganha também, qualidade, né, dos recursos hídricos e assim por diante. Ali embaixo tem uma foto de uma propriedade que foi uma das primeiras habilitadas no PSA, com mais de 100 hectares, né, que está finalizando o projeto de 4 anos, né? Ela tem 8 nascentes na propriedade e hoje está com toda a sua APP recuperada, né? E a parte de conservação do solo, com boas práticas agrícolas, terraceamento também implantada, além do saneamento rural, que também foi adequada. Pode passar. Finalizando, então, os 3 programas, PSA, Saneamento Rural e o PRENAC, né? A Bacia do Quilombo, ela não tem nenhuma propriedade habilitada no PSA, né? Nos editais de chamamento público não houve interesse, a gente tem uma área rural pequena nessa bacia, né? Mas a gente tem mais de 15 mil mudas plantadas, né, via Banco de Áreas Verdes,
em áreas rurais ou com vocações rurais que estão inscritos no CAR, né, no Cadastramento Ambiental Rural. Pode passar. Eu já passo, então, para o pessoal da educação ambiental para dar sequência nos programas. Obrigado, Geraldo. Todos estão me ouvindo bem? Beleza, Mandi, brigadão pelo retorno. Vamos lá, então. Como a Ângela já... Aliás, meu nome é Gustavo, né? Eu sou diretor educacional de carreira da prefeitura e estou na Secretaria do Verde, trabalhando na Coordenadoria de Educação Ambiental, com o nosso coordenador aí, Amandi, dentro do DVDS, que é o nosso Departamento de Planejamento, e eu cuido da parte de gestão e planejamento da educação ambiental. Também resgatando um pouco do histórico que a Ângela já apresentou, aliás, fazer uma meia-culpa antes aqui, eu tô com a câmera fechada, porque eu tô sem Wi-Fi, eu tô só no 4G e tá dando instabilidade. Então, para não cortar a minha fala, que eu acho que é mais importante do que vocês verem meu rostinho, eu desliguei a câmera pra gente não ter nenhum perigo de corte, ok? Só para deixar claro e conto com a compreensão de todos vocês. O plano de educação ambiental começou a ser construído ali também por volta de 2014, 2015, foi consolidado em 2017 através da Lei Municipal 15.440, que criou o Plano de Educação Ambiental e estabeleceu aí os programas, dentro dos programas as metas e as ações para que essas metas fossem atingidas. Né? Então a gente tem aí um conjunto de programas e ações que foram executados durante esses primeiros 4, 5 anos de implantação do plano, e a gente tirou aqui um recorte para vocês, como a Ângela já adiantou, de 2 programas que a gente tem dentro do plano, que são os programas que têm uma interface maior com a sociedade civil e que a gente pode identificar essas ações dentro dos territórios, das bacias, para vocês poderem dizer para a gente logo depois se reconhecem esse trabalho de alguma forma. Então vamos lá, vamos começar pelo programa de espaços educadores ambientais. Qual que é o objetivo desse programa? O objetivo desse programa é identificar, né, primeiramente, possíveis espaços potenciais aonde já ocorram ou aonde possam ser implantadas atividades de educação ambiental, para que a gente possa sistematizar a atuação desses espaços e para que eles trabalhem de forma articulada e atendendo a população dentro de uma proposta maior, que é a política municipal de meio ambiente. Só para vocês entenderem, um parênteses, o plano de educação ambiental, quando ele foi construído, ele tinha como principal objetivo criar uma base, criar um alicerce. A gente diz que ele é um plano estruturante, porque ele tem como objetivo justamente mapear na cidade toda tudo que acontece de educação ambiental, para que a gente possa conectar essas ações de forma sistematizada dentro de uma política pública estabelecida. Tá? Então, esse primeiro período foi um período bem desafiador para nós, mas graças a Deus a gente conseguiu avançar bem. E esse programa de espaços educadores ambientais, eu acho que ele reflete bem isso, porque, né, quando se pensou nisso, o pessoal de cara já pensa, vamos construir um lugar, né, físico para educação ambiental. E não é isso. Na verdade, quando se fala de espaços educadores ambientais, nós estamos falando de educação formal, informal, e se for pegar nessa linha de raciocínio, nós temos principalmente as escolas do município, que já são por si só espaços educadores. E muitas delas com projetos de educação ambiental, que as tornam espaços educadores ambientais. Só que como a escola já tem uma estrutura de funcionamento, a gente queria ter locais específicos que atuassem exclusivamente com educação ambiental dentro de um território com uma proposta pedagógica específica, articulada com as equipes, trabalhando em cooperação técnica e que isso fosse tudo acompanhado pelo nosso trabalho para a gente poder ter como mensurar esse trabalho e os resultados dele. Dentro dessa proposta foi criado um decreto municipal, o 19.709 aí, né, de 2017 também, que estabelece os critérios, quais são as regras para a gente instituir, formalizar e ser reconhecido pelo município um espaço enquanto centro de educação ambiental. Hoje,
nós temos 4 centros de educação ambiental instituídos no município. O primeiro deles é a Estação Ambiental lá em Joaquim Egídio, de gestão da própria Secretaria do Verde. Nós temos o Bosque do Jequitibás, que ali é um espaço que aborda temática histórica, de preservação de área nativa dentro de um espaço central urbano. Nós temos também, hoje, o Museu da Água da Sanasa, que é no Jambeiro, que já foi centro de conhecimento da água, que iniciou esse trabalho de educação ambiental com o projeto Casa, da nossa querida amiga Ana Lu, que está aqui conosco, inclusive, e hoje é o Museu Dinâmico da Água, que é uma referência para toda a América Latina em termos de museu e educação ambiental para a temática água. Então está aí no mapa, né, do recorte do município todo, e nos pontinhos azuis, eu tenho problema com cores, acho que são azuis, vocês podem ver os centros de educação ambiental. E aí eu quero destacar, dentro da região e da Bacia do Quilombo, o Centro de Educação Ambiental da Mata de Santa Genebra, que é para nós uma referência, porque quando a gente pensou em espaços educadores ambientais, a Mata já fazia educação ambiental há muito tempo. A nossa diretora, inclusive, foi educadora ambiental lá na Mata de Santa Genebra, o que para a gente é motivo de muito orgulho e serviu, inclusive, de referência para as nossas propostas de trabalho serem articuladas. Então, dentro do território do Quilombo, existe essa posição privilegiada de ter um centro de educação ambiental que, para nós, é uma referência, não só para o município, mas para todo o país. E esses são os espaços educadores que a gente tem hoje para que as pessoas possam visitar. Eles são abertos à população, mas também a gente faz o fomento a esses centros, através do que a gente chama de circuito educador ambiental. O que é o circuito educador? Quando a gente trabalha com escolas, a gente apoia a escola para que ela vá em um dos centros e, em seguida, que ela vá nos outros centros também. A gente tem aí, em tempos normais, estou dizendo isso porque foi interrompido durante a pandemia, nós estamos retomando, a gente tem contrato de transporte e de alimentação. Então, a gente consegue levar essas escolas nos 4 centros de educação ambiental que a gente tem no município, o que forma um circuito de educação ambiental com temáticas de acordo com cada centro, principalmente proposta pedagógica para cada centro, o que dá a garantia para a gente de uma melhor aproveitamento dessas visitas e continuidade dos projetos dentro das unidades escolares, e isso traz para a gente um resultado bem interessante. O outro programa que a gente tem e que tem uma interface muito grande com a população é o programa de formação de educadores ambientais. A princípio, quando a gente fala de educadores ambientais, a gente já vem com a imagem, né, de um professor, né, educador ambiental, alguém, um professor ou algum técnico que tem uma especialidade dentro dessa área de educação ambiental que vai falar sobre educação ambiental. E a proposta do programa não é bem essa. A proposta desse programa, na verdade, além de identificar atores que trabalhem com educação ambiental e por si só se tornam educadores ambientais, mas também promover ações formativas, não só para professores, mas para a população toda, dentro dessa temática da educação ambiental. E aí, pegando um gancho dentro dessa proposta, a gente veio trabalhando durante esses 3, 4 anos aí forte com escolas estaduais, oferecendo palestra nas escolas, trabalhando com algumas formações com professores das escolas municipais, e o resultado que a gente teve foi muito bacana, e eu vou apresentar isso para vocês depois nas imagens de exemplos, que foi a criação dos coletivos jovens educadores ambientais. Através dessa formação que a gente ia oferecendo nas escolas, a gente foi usando a estrutura do grêmio, que as escolas já tinham, para formar esse coletivo. Então, eram os próprios alunos discutindo educação ambiental, olhando para dentro da escola e para o território que a escola está inserida e propondo ações de educação ambiental ou ações ambientais de forma geral, junto à escola e junto ao município. E a gente tem casos de sucesso imenso com relação a isso. Até porque o objetivo do coletivo sempre foi
fomentar o protagonismo desses alunos, para que eles soubessem como identificar esses problemas, como encaminhar ao poder público esses problemas e tentar buscar soluções tanto dentro da comunidade quanto junto ao poder público. Pode passar. Beleza. Aí nesse recorte, é um recorte da Bacia do Quilombo, e a gente tem algumas escolas, não dá para pôr tudo, gente, senão fica muito poluído, sabe, o mapa, não daria para ver. Mas aqui tem algumas escolas que já estão em parceria com a Coordenadoria de Educação Ambiental e ou já tem projeto ou estão nos procurando e a gente está montando esse grupo para desenvolver projetos de educação ambiental. Deixa eu explicar para vocês, para não ficar dúvida, que inclusive na nossa última oficina surgiram bastante dúvidas sobre isso. O nosso trabalho da educação ambiental hoje ele é estruturado com uma parceria muito forte com as duas diretorias de ensino de Campinas, tanto a leste quanto a oeste, e com a nossa Secretaria Municipal de Educação, a SME. Então, como é que funciona isso? Nós somos em 4 pessoas dentro da coordenadoria. Seria impossível para nós atingirmos todas as escolas de Campinas, que é um número muito grande. Só de educação infantil tem 200 e tantas. De ensino fundamental, que é compartilhado Estado e município, a gente tem aí mais, sei lá, umas 300 escolas. E outras tantas, quase mais de 100, de ensino médio também, que aí é de âmbito estadual. Então, assim, somando tudo, a gente chega a quase mais de 500 escolas no município. Então, não teria como nós, da coordenadoria, chegarmos a todas essas escolas de uma vez só. Então, essa parceria funciona como? Nós, da coordenadoria, fazemos um planejamento de projetos em cima dos programas, das metas e ações, levamos isso até as equipes técnicas das duas diretorias e da SME, e essas equipes dos professores coordenadores de área, na diretoria leste e oeste, e do pessoal da coordenadoria de formação e da coordenadoria de nutrição da SME, eles divulgam isso para as escolas. Eles levam os nossos projetos para as escolas. E a gente trabalha com adesão. Só para dar um exemplo para vocês, na diretoria leste de ensino, nós tivemos há 2 semanas atrás uma reunião com representantes de 53 escolas da região leste. Essas 53 escolas já estão fechando conosco parcerias para a gente desenvolver projetos de educação ambiental. Especificamente para esse ano, com um foco na questão da segurança alimentar. Inclusive, foi uma demanda que veio da assistência, com a lei municipal, né, de regulação para hortas e pomares e hortos comunitários, e nós, da coordenadoria, ficamos com as hortas institucionais, ou seja, escolas, espaços públicos, terceiro setor. Então, a gente está nessa pegada de fazer esse apoio para esses setores, e o Amandi já está envolvido num curso que está sendo realizado pela Secretaria de Educação, através da Coordenadoria de Nutrição, e nós temos uma formação própria na nossa coordenadoria que está sendo oferecida para todas as escolas também, estaduais e municipais. Então, a gente tem esse projeto grande, ele é articulado para a cidade toda, mas, como eu disse, a gente não tem capacidade de atingir de uma vez só a cidade toda. Então, a gente trabalha articulado em parceria com as duas diretorias e a SME. No recorte do Quilombo, está aí algumas escolas, e pode mudar o slide. Eu vou agora dar uma focada para dar exemplos para vocês. Aí a gente tem imagem dos 4 centros de educação ambiental. O do canto superior esquerdo, primeiro ali, é a estação ambiental lá em Joaquim Egídio, tá? Que tem principalmente aí 2 temas fortes de trabalho, a questão histórica e a questão da APA. Do lado superior direito, a gente tem aí o Bosque do Jequitibás, como eu já disse, que tem como temáticas fortes nas atividades envolvidas, a questão histórica, a questão de um fragmento de mata nativa dentro da área urbana e da preservação da fauna silvestre, tá? A gente tem agora aí do lado esquerdo inferior a Mata de Santa Genebra, que tem aí diversas temáticas que eles trabalham, mas se for para exemplificar, a gente pegaria a questão da unidade de conservação e da pesquisa de espécies para o desenvolvimento de ações de mitigação e de reparação ambiental.
E do lado direito inferior, a gente tem lá o Centro de Educação Ambiental do Museu Dinâmico da Água, que era Centro de Conhecimento da Água. Aí está uma imagem só do auditório, porque ele foi inaugurado durante a pandemia e a gente não, apesar de estar aberto, todos os centros estão abertos, tá? Quem quiser pode agendar as visitas, pode ir lá em grupo, todas as visitas são guiadas, monitoradas, só que a gente não teve ainda a oportunidade de levar as escolas lá no Museu Dinâmico. Vamos começar esse ano firme e forte aí, com toda certeza, tá? Mas imagens para vocês verem um pouquinho do que se tratam os centros. Pode passar. E, especificamente, aí na região do Quilombo, a gente pegou o recorte de duas ações principais. A gente teve um trabalho, assim, que foi referência com o ETCAP. O coletivo dos jovens educadores do ETCAP, ele se organizou de uma forma que, para a gente, virou referência. Para vocês terem uma ideia, através desse coletivo do ETCAP, nós fizemos um evento em 2019 sobre mudanças climáticas, que é a imagem inferior do meio aí, e aí tem só uma turminha que estava lá, com 600 alunos na Mata de Santa Genebra. Do lado direito tem um cartaz, porque no fim do evento, todas as escolas participantes, eram 10 escolas participando, todas elas produziram cartazes com propostas para que o município tomasse ações contra as mudanças climáticas. Isso virou um documento, tal, e foi encaminhado. Então teve um resultado muito legal sobre o que a gente entende de protagonismo dos jovens na área de educação ambiental. A imagem inferior do lado esquerdo é lá o ETCAP, a parte de estufa, e a gente já está em conversa lá para fazer um projeto de recuperação, né, de plantio, e retomar as atividades com o coletivo de lá. Então, assim, mas é um exemplo, tá, o ETCAP. A gente, como eu mostrei no slide anterior, tinha um recorte lá da região do Quilombo, a gente conversa e trabalha com todas as escolas. O ETCAP é só para exemplificar. E quero salientar também que a gente está vendo como não, a gente vai dar continuidade a todas as ações que já acontecem de educação ambiental, mas a gente está vendo uma abertura, assim, um horizonte muito promissor e, assim, muito empolgante, eu diria até para nós, que é através das intersetoriais. Porque até hoje a gente teve um foco e atingiu muito. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem mapeado em torno de mais de 8 mil alunos e professores de escolas públicas que a gente desenvolveu projetos durante esse período. E agora a gente quer ampliar essa atuação da coordenadoria junto à sociedade civil, junto à população. E as intersetoriais estão se mostrando um caminho extremamente promissor para a gente conseguir chegar nesse objetivo. E aí eu dei de exemplo o Amandi participando de uma reunião do lado direito superior, né, com o pessoal aí da intersetorial, do lado esquerdo, ele trabalhando, conversando com o pessoal da comunidade, nas margens do Ribeirão Quilombo, que moram por ali, falando sobre agrofloresta. Então eu acredito que esse seja um caminho que a gente vai seguir, com certeza, para, além da educação ambiental formal, a gente conseguir atingir a população através da educação ambiental informal, tá? Basicamente, esses dois programas são os nossos carro-chefe com a população, e acho que é isso. Estamos à disposição. Se surgirem as perguntas, a gente vai tirando as dúvidas aí, tá bom? Agradecer imensamente na figura da Ismênia aí, todo o pessoal lá da Intersetorial e do CRAS, que nos abriram essa oportunidade. Frisar que o Amandi já faz parte de um grupo de trabalho que foi criado para trabalhar com educação ambiental lá, e esse é o nosso futuro. Tamo aí junto, pessoal. Valeu. Bom, Gustavo, Geraldo, muito obrigada. Eu sei que são muitas informações num espaço de tempo super curto, né? Mas é isso, a gente só está. Nem vou dizer iniciando, porque o diálogo com a gente está sempre aberto, né? Então, mas aqui acho que é um momento bem importante para a gente olhar aí com foco para a bacia. Então, agora, gente, antes da gente entrar numa fase de abertura aqui dos microfones e tal, a gente até mudou um pouquinho a dinâmica em relação às outras duas oficinas, que eu acho que para a gente otimizar, o Juliano,
que é chefe de setor da coordenadoria que trata, né, da revisão do planejamento, tem coordenado aqui esse processo interno e também com todo o grupo de trabalho na revisão dos planos. Ele vai trazer para vocês e vai guiá-los num questionário que vai trazer, então, como eu disse lá no início, para a gente entender qual é o olhar de vocês, o quanto vocês conhecem dos planos e priorização de ações referente a esses programas que a gente conversou agora há pouco. Terminando, aí a gente abre aí para um bom bate-papo. Se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto o Juliano... Bom, ele vai explicar a dinâmica aí, não vou falar. Vai, Juliano, tá contigo, então. Valeu, Angela. Estão me ouvindo? Como está o som aí? Legal, bacana. Estamos ouvindo, Ju. Eu já ia dar um spoiler aí, daí me sobrando para eu falar aqui, né? Pode passar, Vitor, o slide só para eu poder explicar aí a proposta. Então, para a gente dar continuidade, né, após essa exposição aí mais técnica dos planos, programas ambientais, nós preparamos um formulário, né, estruturado aí em 4 partes, para a gente conseguir também colher as contribuições de uma forma mais padronizada, a gente conseguir comparar, né, dados, estatísticas das regiões. Então, a gente vai entrar nesse momento mais interativo aí. Então, eu vou estar guiando vocês. Então, basicamente, vai ser da seguinte forma. O Vitor já colocou o link ali no chat, né? Se vocês puderem já ir abrindo, né? O ideal, né, que seja aberto no computador, mas dá para responder no celular também. Vocês vão me ouvindo as orientações, as dúvidas, conforme a gente vai passando. Então, basicamente, ele está estruturado em 4 partes, né? Quando vocês entrarem, vocês vão observar que uma primeira parte é dos dados de vocês, né? Então, é um formulário anônimo, não há necessidade de colocar nome, né? A gente tem que ter espaço para isso. E o único dado ali que a gente pede que é obrigatório é o bairro, porque a gente consegue depois, com os dados, fazer uma análise aí por região. Acho que pedir para o Vitor compartilhar o formulário em si, a gente vai fazendo juntos aí. Aí, conforme for surgindo dúvidas com relação às perguntas, né, algum conteúdo que foi apresentado nos programas que possa ser relevante para responder a questão, pode me mandar no chat ou levantar a mãozinha ali no ícone que a gente vai pausando e vai solucionando. Não sei se o vídeo está tentando, se deu certo. Para mim não está aparecendo ainda aqui o formulário. Para mim também não ainda. Vamos lá. Se tiver alguma dificuldade, Vitor, a gente compartilha. O Juliano também, ele colocou o link ali no chat, aqui no... Ô, Ju, eu caí e na hora que eu voltei, o módulo de apresentação aqui não tá para mim. Eu preciso que você me dê a permissão. Tá. Algum moderador aí, Ângela ou Geraldo, Gustavo, conseguir fazer isso? Eu entrei com outro usuário, também estou sem esse... Ô, Juliano, eu acho que esse link que foi colocado é o editável. Eu acho que é o outro link do formulário, viu? Eu vou colocar aqui, tá? Eu acho que tem que pedir para o pessoal clicar no outro link do formulário. Isso, esse que eu coloquei. Pode desconsiderar os anteriores, então, que o para responder é esse editável aí. Se alguém puder compartilhar, algum... Pode ser o editável mesmo, que daí é mais fácil de acompanhar. Quem já entrou nesse último link, já estiver acessando, pode ir respondendo também. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Acho que sim, né? Estou compartilhando. Então tá bom. Deu certo. Tá, beleza. Então eu vou
Vou abrir minha colinha aqui para ir acompanhando. Então, a primeira parte, né, é só uma introduçãozinha explicando, né, o objetivo do formulário. Daí entra na primeira seção, que é dos dados do participante, né? Como eu expliquei, ele é no formulário anônimo, então não tem identificação de nome, e-mail, né? Então, é só para a gente manter uma estatística, né? Fazendo um relatório depois com o perfil de quem está participando. Isso é importante para a gente entender, né? Como que está se dando essa distribuição aí no território, né? Então, basicamente é gênero, né? A data de nascimento, onde mora, escolaridade e órgão, instituição que representa, né? Essa é a primeira parte, né? Aí, preenchendo essa primeira parte, vai para uma segunda seção, que é para a gente entender a percepção, né? O quanto vocês conhecem, já conheciam, né? Os planos, os programas ambientais do município. Então, a primeira é sobre os planos, né? A primeira pergunta ali numerada, então, se você conhecia, né, os planos ambientais do município, né, sim ou não. E daí, na segunda, né, se conhecia quais deles que vocês conheciam. Daí tem os três, né, os três que estão sendo foco dessa revisão, né, o Plano Municipal do Verde, o ciclo de educação ambiental, ou reforçando a pergunta anterior, se não conhecia nenhum. Aí o terceiro item é importante para a gente, para saber como, né, em que canal, de que forma vocês ficaram sabendo, né, dos planos, né, qual o principal canal que vocês conheceram, né? Aí tem a opção de outros, né, caso não tenha nenhuma alternativa ali, opção que atenda, né, vocês podem escrever em outros ali qual seria essa outra forma que vocês ficaram sabendo, né, ou a última opção ali que antes da oficina, né, não tinha conhecimento dos planos, só ficou sabendo através da sua oficina, né. E aí, para fechar essa primeira sessão, né, teve a terceira pergunta dos planos e a quarta é perguntando sobre esses 9 programas que foram apresentados aí, né, de forma mais detalhada no território, né. Aí, para a gente também entender quais desses programas, né, vocês já conheciam, né, são os 9 que foram listados. E também mesmo padrãozinho da anterior, né, se não conhecia nenhum, se conhecia outro, né, que não, dos planos que não foram citados aí, também pode destacar. Então, antes de entrar nessa outra sessão, alguém tem alguma dúvida dessa primeira parte? É mais tranquilo, né? Algo que já não tem nenhum... Então, eu vou seguindo aqui. Se aparecer alguma dúvida, alguma questão, só peço que a equipe ajude a ver no chat ou a mãozinha levantada que está surgindo. Então, voltando aqui, então entrando na quarta sessão, lembrando dos objetivos lá da oficina, né? Primeiro, entender a percepção, né, dos planos e programas, priorizar as ações. Então, a gente está nesse segundo objetivo, né, que é entender aí de vocês, da região, quais programas desses que foram apresentados, né, desses 9 apresentados, vocês consideram mais importantes, que têm ações mais relevantes aí para o bairro ou região, né? Aí a gente pede que escolha no máximo até 3, para a gente conseguir depois classificar conforme a prioridade, né? Então, dos 9, né, que foram destacados aí, elencar até 3 aí que vocês consideram que sejam importantes para o território, os mais importantes, né? Aí também, né, tem a opção, caso nenhum desses aí entendo que seja importante, também tem essa opção no final. Então, essa seria a segunda parte do formulário, né, a segunda de priorização. Então, até aí está tranquilo, né? Aí a gente passa para a sessão final, que é com relação a propostas, identificar necessidades, as demandas, né? Com relação às temáticas desses planos ambientais. Então, aqui eu vou passar esse primeiro aqui, pode ser que surja alguma dúvida com relação aos termos, conceitos, vocês podem ir interrompendo. Então, a item 6, né, a primeira pergunta aí sobre os problemas, necessidades e deficiências, né, com relação às áreas verdes, né? Então, isso está linkado com o Plano Municipal do Verde, né, áreas verdes sociais, né, que a gente já trouxe, né,
praças, bosques, né, e áreas verdes ecológicas, que é a área de preservação. Então, aí, a gente pede também para escolher 3, né, desses problemas elencados aqui listados, elencar 3 que vocês entendam que sejam prioritários de resolver ali na sua região. Então, o primeiro deles, né, falta parques, bosques e praças, né, no território, na nossa região. O segundo item, existem esses espaços, né, essas áreas verdes, mas falta estrutura e atividades nessas áreas verdes. A degradação da mata ciliar, que é a deterioração ali da mata, na vegetação, que é lindeira ao curso d'água, né, que beira o curso d'água. Presença de espécies exóticas invasoras, né, espécies introduzidas que não são da região, né, que se tornam invasoras, né, competindo com as nativas. Falta de arborização urbana e falta de áreas protegidas. E, por fim, ocorrência frequente de queimadas. Então, esse item 6 é com relação aos problemas aí na região relacionados às áreas verdes. Ok? Então, um tempinho aí, vou passando aqui para o 7º. Deixa eu só checar aqui, surgiu alguma dúvida, Por enquanto não, né? Tá, então eu vou seguindo aqui, aí vão respondendo e interrompendo se for necessário. Aí a pergunta 7 é com relação ao plano de recursos hídricos, né, principalmente. Mesmo padrãozinho, né, mesmo esquema da anterior. Escolhi até 3 problemas prioritários aí na região. Então, o primeiro deles é ocupação irregular, né, de moradias na beira dos córregos, dos rios, né. Descarte irregular de resíduos sólidos, né, lixo, principalmente aí associado ao curso d'água, né. Assoreamento ou erosão dos córregos, né, então, aumento ali da matéria de terra, né, ou o deslizamento ali do córrego, né. Extração de areia, né, aí é uma atividade aí, extração de areia do areia do curso d'água. Lançamento irregular, né, de esgoto nos córregos ou rios. E alagamento e inundação. Então, e se tiver outros, né, outros problemas que não estão listados aí, né, anterior, eu acabei esquecendo de reforçar. Podem acrescentar também, né, se nenhum desses daí contemplam os prioritários que vocês entendem na região. Aí, a 8ª questão é com relação à educação ambiental, né, quais seriam as maiores necessidades, né, e problemas, demandas com relação à educação ambiental. Então, o primeiro item, né, falta atividades permanentes nas escolas da região. Nós identificamos que falta esse tipo de atividade nas escolas, contínuo, né? Faltam ações para levar informação sobre preservação e recuperação ambiental. Né? Levar informação. O terceiro, falta de espaço específico para educação ambiental. O 4º item, falta envolver a comunidade, né? Existem as ações, né, mas falta envolver a comunidade nessas ações de preservação e recuperação ambiental. E, por fim, né, o 5º item aí, opção, existem as ações envolvidas pela sociedade civil, porém falta aí um apoio aí maior do poder público nessas ações. E caso tenha outra além dessas 5, pode colocar aí na opção de outros. Bom, acho que aqui é a última, não surgiu nada ainda de dúvida, Tá, vou seguir aqui. Então, a última questão, ela está relacionada à emergência de mudanças climáticas, que é um tema que nessa revisão, nós estamos já incorporando, né, essa discussão, né, essa temática. Então, a gente também trouxe aí para a oficina, para ter esse entendimento, né, e já servir subsídio para a elaboração do plano de ação climática, né, que está em discussão, né, está em proposta. Então, aí a gente elencou aí alguns, os principais, né, perigos e ameaças climáticas. Então, o mesmo esqueminha também. Desses aí, escolhi até 3 principais. Então, o primeiro, né, denominado onda de calor. Então, o que seria onda de calor? Basicamente uma semana, né, 6 dias, que tem a temperatura máxima consecutiva, né? Então, um período aí
as temperaturas altas, né, acima da média. O segundo item, deslizamento de terra, né, depois alagamento ou inundação, né, enxurrada, aí escassez hídrica, estiagem, né, falta de água, né, queimadas, eu conheci de queimadas, tempestade, vendaval, e por fim aí como opção a questão da saúde, né, epidemia, virose, então ocorrência de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, né, ou nenhum desses afeta a região. E se tiver outro, né, outro perigo, ou outra questão relacionada a mudanças climáticas que identificam além desses, podem colocar em outros. Desse item, tem alguma dúvida, alguma questão? Esse talvez poderia ser o que sugeria mais dúvida, porque não foi apresentado dentro da apresentação técnica anterior, né? Então, pode ser temas um pouco novos aí. Então, eu vou passar por último, que daí essa seria a última pergunta, né? E depois tem um espaço aberto aí, né? Caso vocês queiram deixar aí sugestões, comentários, né, propostas, aí fica um espaço de texto aberto, né? Para vocês colocarem ali, que vocês julgarem relevante, né? Então, do formulário seria isso. Aí a gente tem enviado, né, esse link pós-oficina para quem está presente, caso não consiga responder ou não deu tempo, né, deu algum problema de internet, a gente tem enviado para todo mundo para ter a oportunidade depois, de repente, responder com mais calma, né, agora no momento talvez não tenha tido alguma dificuldade, né. Então, quem não conseguiu, pode ficar tranquilo que a gente vai reenviar o link por e-mail. Tá joia, Júlio. Então, acho que é isso. Aí ficou à disposição aí, caso surja alguma dúvida. Eu acho que devolvo a palavra para a Ângela aí, que agora a gente entrar no espaço de fala e conversa aí mais aberto. Então, agradeço aí pela atenção. Obrigada, Juliano. Acho que agora para a gente é importante essa coleta de informações, né, que vão delinear aí os nossos próximos passos. E agora é a hora da gente conversar mesmo, né? Então, a gente, por enquanto, não encontrei nenhuma pergunta aqui no chat. Se vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade. Se não, podem, né, tanto para escrever, como vocês preferirem, levantarem a mãozinha aí no lado direito, embaixo também, para abrir o microfone. Enfim, agora é a hora, tá bom, pessoal? Vocês estão muito tímidos. Alguma dúvida? Bom, gente, então vou deixar aqui aberto, depois vocês vão chamando. Liara, quer falar alguma coisa? Porque você abriu a câmera, apareceu aqui para mim. A gente não está te ouvindo. Se habilitar o microfone ali embaixo, vai ser... Enxergou. Não. A gente não te ouve. Se você quiser escrever também aqui... Pessoal, então, enquanto vocês estão aí tímidos, faltou acho que uma informação que é legal, se o Vitor puder compartilhar aí, acho que é o penúltimo slide, antepenúltimo. Que faltou explicar acho que para vocês aqui, a gente um pouquinho antes, esse aí, sobre o processo de revisão em si, como eu falei, né, mas eu acho que esse slide ele é mais visual, tá, para vocês entenderem as etapas. Então, é um trabalho que se iniciou no meio do ano passado, com a instituição de um grupo de trabalho, como eu disse, que contempla aí técnicos de várias secretarias, e alguns estão aqui hoje com a gente, inclusive,
A partir de então, a gente estabeleceu um roteiro metodológico que era esse caminho, né, de como que a gente faria essa revisão e construímos um relatório de situação dos planos, em que a situação está em cada programa, inclusive dos planos, a gente fez uma avaliação já entendendo o percentual de conclusão, quais são as nossas dificuldades, problemas, tudo que a gente está encontrando até agora, né? Mas também aqueles que a gente conseguiu avançar mais. Então, esse material já está disponível no site. Nos convites a gente encaminha o link, vou pedir para colocar aqui no chat também para vocês terem acesso aí a todo o material. É um relatório bem completinho, tá? Acho que vale a pena conhecer. Então, a gente está nesse momento que a gente chama de leitura técnica. Em seguida, que é como a gente o espaço que a gente tem hoje, que é o da leitura comunitária, né? Então, que também não é um processo que se iniciou hoje. A gente começou essa revisão dos planos e até mesmo o desenho de como seriam as oficinas e a quantidade e tal, com o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Dentro do CONDEMA, eles têm uma Câmara Técnica de Planejamento, que aí a gente vem conversando desde março do ano passado com eles, né? Com essa Câmara Técnica, fizemos aí, acho que 8 reuniões com essa CT, e aí, então, agora fazem parte da leitura também as oficinas. Então, quando a gente junta a leitura técnica mais a contribuição da população, a gente consolida tudo isso no plano, né, que a gente ainda vai passar depois, ao final, por uma audiência pública, trazendo, então, toda a discussão que a gente teve durante esse período, tá bom? E consolidando, então, um único plano revisado, com os programas, as metas e indicadores também aí revisados para os próximos anos. Tá joia? Então, acho que essa linha do tempo, acho que é importante trazer aqui para vocês. Bom, gente, acho que é isso. Não sei se... Eu vi que a Liara voltou aqui para as imagens, não sei se você ainda consegue. Oi, gente. Agora sim. A internet não estava funcionando adequadamente aqui, aí eu tive que sair e voltar. Eu sou a Liara, sou assistente social aqui no CRAS Espaço Esperança. E aí, na verdade, não é uma pergunta, é só uma contribuição, né? Nas imagens que eu tenho aqui, eu vejo a Ângela e o Amandi. E nós temos, né, tido bastante contato com a Amandi. Nós aqui estamos, desde o começo do ano, trabalhando essas questões, né, desde o final do ano passado, a questão do meio ambiente, né, e a gente retomou agora, né, os grupos com as famílias que recebem o Auxílio Brasil, né, ou algum benefício de transferência de renda. E aí a gente tem trazido essa questão do meio ambiente, não só por conta do PAC aqui, né, e aí nós fomos conhecer, né, a estação de Joaquim Egídio, a Amandi esteve lá conosco, né, eu até vi a imagem, assim, das pessoas lá na frente, os cachorros, aí me lembrei dos cachorros, nós ficamos aqui apaixonados pelos cachorros, né, e foi muito bom. Nós também já fomos até a Mata Santa Genebra, conhecer, o Cristiano esteve conosco, nos recebeu, esteve aqui conosco também, fez uma apresentação, foi muito bacana. E agora, no final de março, nós tivemos a comemoração do Mês das Mulheres. A Amandi veio participar conosco, né? Não teve uma pessoa, viu, Amandi, que não falou que a gente teve a apresentação de um show aqui, viu? E aí foi, né, nós trouxemos essa questão do quanto a gente vê no nosso território, as mulheres, né, são as frentes das famílias, né? Acredito que em outros territórios também, mas aqui no nosso a gente vê as mulheres como frente das famílias, e o quanto o papel delas, não só para fins, né, de ensino, mas de como elas se relacionam na comunidade, de como elas se relacionam com as outras pessoas, e como a gente pode melhorar o ambiente onde a gente está. Né? Então, assim, a gente entende que as famílias que são beneficiárias de benefícios, né, de transferência de renda, essas famílias estão mais vulneráveis. Né? Então, assim, a gente está nessa perspectiva agora. Se tudo der certo, no final de maio nós faremos o passeio até o Museu da Água. Né? A gente, agora no dia 7, o projeto da casa, do ciclo da água, o pessoal vai vir aqui com a van, né, para fazer esse trabalho em relação ao bom uso, né, a reutilização e a utilização da água. Então, nós estamos caminhando nessa questão do meio ambiente também aqui,
não só para trazer informações, porque a gente entende que as pessoas com as quais nós trabalhamos, elas também têm saberes, elas também têm algo a ensinar, então a nossa ideia é sempre construir uma troca, né? Então, o seu Amandi tem estado muito próximo da gente, né? O pessoal da Mata também tem se disponibilizado a estar aqui, e aí assim que a gente conseguir se adequar com os pormenores de transporte, de alimentação, né, que é algo que a gente já vem dialogando também dentro da secretaria, que a gente possa também levar as pessoas com as quais nós trabalhamos. Inclusive porque a gente conversa de que, como a gente está para cá, né, da rodovia, as pessoas não entendem que elas fazem parte de Campinas. Então, Campinas ainda fica assim muito incipiente, muito superficial. Ah, eu vou para Campinas, tanto que eles falam que eles vão para Campinas, né? Eles não vão para o centro ou para algum outro lugar específico. Então, a ideia é se tornar pertencente também, né? Eu entendo que a gente acaba indo por mais vertentes, né? E aí dizer que o meio ambiente não é só o mato, né? Como eu conversei recentemente com a Mandi, o pessoal da Mata, né? Não é só o mato que tem aqui em volta, né? A gente tem toda a nossa relação, nossa interação como sociedade, como comunidade e os espaços. E aí entendo que vocês veem também a diferença e a distinção, né, dos espaços, do meio ambiente, das matas, enfim, dos projetos. Aqui a gente tem, né, o projeto das hortas, que tem caminhado bastante, né, e aí tem sido dado um pouco mais de visibilidade para essas atividades e, inclusive, orientações para essas pessoas, a forma adequada, né, onde plantar, onde não plantar, e muitas outras informações que a gente também não tem, e aí com essa parceria a gente vai adquirindo, vai transferindo para as pessoas, e trazendo também o que eles identificam como que seria algo positivo ou de melhorias que o município pode ofertar, né? É mais nessa questão da contribuição mesmo do que a gente tem feito aqui, e agradecer a parceria que vocês têm fornecido para a gente. Liara, muito obrigada, fantástico. A gente tem visto o quanto a educação ambiental, a gente está na terceira oficina, mas ela vem sendo o ponto-chave, né, eu acho que de todas as nossas conversas, assim, né, acho que de tudo das outras duas oficinas e nessa, a educação ela tem aparecido muito forte, e a gente vê que, apesar, né, como o Gustavo falou, uma equipe pequena e tal, mas ela consegue ir por meio da multiplicação, né? Então você vai formando a gente vai ampliando essa rede, um vai passando para o outro. Então, esse eu acho que é o caminho que a gente tem para ir fortalecendo as ações, passando conhecimento, trocando conhecimento, né? E fico muito feliz de você trazer para a gente aí o seu olhar sobre tudo isso. Não sei se o Amandi também quer destacar um pouco, acho que sim, né? Dizer que a gente está aqui com a equipe de educação bem completa, praticamente, e também a Ana Lu da Sanasa está por aqui, você inclusive falou aí que vocês vão ter o projeto com eles, né? Eles vão aí visitar vocês. E só um ponto antes de passar para a Mandi, que a gente acho que vai conseguir avançar aqui na ata de contratação do transporte, que vai facilitar aí todas as ações durante o período de pandemia. Foi uma do orçamento aí, né, que foi cortado, até porque a gente não estava tendo as atividades em loco, mas agora acho que a gente vai conseguir restaurar aí o contratar novamente, na verdade, uma outra empresa para fazer o transporte das crianças e adultos também, né, de toda a população, para que possa fortalecer aí as visitas aos centros de educação. Eu posso falar? Pode? Pode? Então tá bom. Vai lá. Quem que é? A Ana? Não, Silvia. Vai lá, Nossa, Silvia. eu nem vou abrir a câmera porque eu estou muito desarrumada. Acabei de chegar da creche. Eu queria, assim, dizer para vocês que, puxa vida, que bom encontrá-los, né? Porque é como se eu tivesse encontrado o grupo que eu preciso, né? Para o que eu quero fazer. Eu estou me aposentando semana que vem, minha última semana na creche que eu amo, que faz parte da minha vida, esse bairro que eu adoro, que é Santa Mônica. Não moro lá, mas eu pertenço a ele, sabe? E a gente tem ali uma pracinha, né? Que a gente vem cuidando, já vem cuidando há anos. A gente já fez plantio no Córrego Quilombo. Eu sempre levei meus alunos para o córrego,
sabe? Eu tenho até fotos com uma amiga minha que foi fantasiada de fada, e a gente era fada da natureza, e a gente foi fazer o plantio. Então, encontrar vocês, encontrar esse caminho, nossa, eu tô achando maravilhoso, porque eu realmente não sabia que tinha esse caminho. Mas o que eu queria dizer era que eu vejo a ação de vocês. E eu até comentei isso na creche, eu sempre comentei, eu falo, deve ter gente legal nessa Secretaria do Verde, porque eu tenho visto muito plantio, né? Como eu sou muito ligada nisso, a gente vê, né? A gente vê aquilo que a gente gosta, né? E aquela floresta urbana que, não sei se vocês devem ter feito, né? Ali na região dos Amarais, nossa, tá muito bonito, né? Então, assim, eu queria só dizer assim que eu estou muito feliz de poder de saber que existe esse grupo, né? Pessoas, né, que estão vibrando nessa sintonia e que eu quero trabalhar muito, entendeu? Eu vou aposentar da creche, mas estarei totalmente à disposição do nosso grupo aqui para a gente, né, fazer ações e melhorar essa pracinha, quer dizer assim, o que vocês puderem me ajudar ali, né, na nossa praça, minha pracinha, na nossa praça, seria muito legal, né? Hoje mesmo a gente fez um piquenique lá e plantamos um jacarandá mimoso. Então, e a gente rega diariamente e tal. Bom, enfim, é isso. Agradecer e reconhecer que, assim, está à vista o que vocês têm feito, né? A mata da Santa Genebra, eu visitei agora com as crianças recentemente, agora em março com a Gabi, foi uma visita maravilhosa. E a gente tem que continuar nesse caminho mesmo. É isso. Obrigada por terem me ouvido. A gente fica feliz, né, de ver que o trabalho está sendo reconhecido, porque é suado, né, mas a gente tem uma equipe aqui que tem trabalhado bastante e acredita no que faz, né, é uma equipe bem integrada. Eu até aproveito aqui para agradecer ao time aqui do Verde e também das outras secretarias, né, faço aqui na pessoa do Gustavo Santos, que tem aqui também, inclusive, estando em todas as oficinas com a gente. E que é isso, é um trabalho de formiguinha, mas a gente tem avançado, e eu acho que o que é muito importante, a gente tem feito, acho que a lição de casa, e esse é o momento, né, que a gente está da revisão, que é o planejamento, né? É fazer o planejamento, conhecer o território, entender aonde a gente quer chegar, porque senão a gente só vai fazendo sem ter uma sequência e entender exatamente qual que é o ponto, não vou dizer final, mas um objetivo ali, pelo menos intermediário, porque a gente quer muita coisa ainda para essa cidade. E então, esse planejamento tem norteado as nossas ações, a gente tem trabalhado com a priorização desses programas e revisitar o planejamento, que é o que a gente está fazendo hoje, é muito raro na administração pública, né? A gente vê muito planejamento que acaba ficando na gaveta, esse é um termo que a gente usa, né? Ouve bastante. Então, a nossa ideia é justamente não fazer isso. A gente levou um bom tempo para trabalhar na construção dos planos, então a gente não pode perder todo esse trabalho, né? E a gente tem, eu acho que se dedicado muito para conseguir fazer com que todas as ações saiam do papel e atinjam os objetivos a que elas foram desenhadas, né? Então, obrigada, viu, Silvio? Amandi, tá com você. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, primeiramente, também quero parabenizar toda a equipe, né, que está aí nos bastidores, né, no planejamento dessa oficina, na construção, né, que é um trabalho realmente incrível. A gente tem acompanhado dia a dia. Agradecer demais ao nosso secretário do Verde, né, a diretora Ângela, pela condução, e a recepção do pessoal da Intersetorial, que realmente é incrível. Eu tive a oportunidade de participar desde o início do ano, como foi dito, no planejamento, né? E, assim, realmente, para a gente é muito gratificante ver essa construção muito participativa, né? E o tema meio ambiente, inclusive, foi um dos temas eleitos aí, né? Educação ambiental, já desde o planejamento da Intersetorial. Então, a gente percebe que toda a sociedade, a comunidade ali, as instituições, né, terceiro setor, do território, da bacia do Quilombo, estão engajadas. É um time muito forte, muito entusiasmado, e realmente é um trabalho realmente muito gostoso de fazer. E estamos aí com vocês, podem contar com a gente, agora com a comissão
do meio ambiente dentro da intersetorial. A intenção nossa é essa mesmo, né? Fortalecer aí a partir do Centro de Educação Ambiental da Mata de Santa Genebra, que está aí fortemente no território, fortalecer todas as ações, né, de educação ambiental, e contem com a gente. Eu realmente quero agradecer, fico impressionado de ver a organização da Intersetorial Amarais, que sirva inclusive de exemplo, né, um projeto piloto aí, para que a gente possa trabalhar em outras dessa forma tão gratificante, assim, tantos resultados aí e muita coisa boa vindo pela frente. Então, pessoal, forte abraço a todos, muito obrigado. Pessoal do PAC Quilombo, ligou a câmera, não sei se vocês também querem se manifestar. Vocês querem fazer informes no final, é isso, né? Acabei de ler aqui, mas se vocês quiserem, acho que a gente já está conduzindo aí para o final, fica à vontade. A gente não está ouvindo. Agora sim. A gente estava com dificuldade com o som. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente só queria fazer alguns informes sobre algumas atividades que a gente já tem um planejamento prévio e aproveitar e convidar aí a rede, né? Se quiserem e puderem participar, vai ser muito bom. Mas para compor mesmo o grupo, né? Nós vamos iniciar agora na próxima segunda-feira. Tá um barulho aqui. Na próxima segunda-feira, nós vamos iniciar, junto com a equipe do meio ambiente, uma ação que vai dar início ali no campinho do Santa Mônica, e onde a gente vai fazer um porta-a-porta, e ali a gente vai identificar, o objetivo é um mapeamento para identificar recicláveis. Então, é uma ação bem grande, a gente vai estar indo em todas as moradias, e vai ser bem interessante. Quem estiver na rede aí vai ouvir falar, né? Então, o objetivo é levantar a quantidade de animais, verificar quem já trabalha com reciclável, se separa o lixo ou não, lixo orgânico, eletrônico, enfim, né? E ainda ainda nessas ações do meio ambiente, no dia 28 de abril, uma reunião que nós chamamos os parceiros, e quem quiser também e puder participar, às 9h30 da manhã, vai ser a Secretaria de Habitação, onde a gente já está, a Secretaria, a equipe técnica, já está com uma parceria com a Fundação Alphaville, Getúlio Vargas, FEAC, Mata Santa Genebra, a respeito de um espaço ali da construção de uma praça no São Marcos. Então, é mais para a gente compor esse grupo para essa ação que está para acontecer. Eles, na verdade, se colocaram à disposição, esses parceiros que eu citei, eles vão estar colaborando, né, com essa praça. E, enfim, estou abrindo o convite aí para a Intersetorial com relação a isso, né? E também em maio, dia 28 de maio, junto com a Coordenadoria da Juventude, vai ter a continuidade da ação da grafitagem ali no campinho também do Santa Mônica. Né? Além disso, tem mais 3 oficinas agendadas e com a previsão de acontecer aí nesse semestre ainda, com relação à grafitagem, né? Então, acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Meu nome é Karina, eu sou assistente social do PAC Quilombo, estou aqui com a Dalvânia, que é a estagiária. E, assim, a gente vai estar compondo esse grupo, porque nesse primeiro semestre agora a gente tem um planejamento bem legal com relação ao meio ambiente. Inclusive, no dia 26, a gente vai estar na reunião lá também, no Bosque, né? Tá bom? Acho que é isso. Karina, muito obrigada. Legal atualizar a gente, assim, né, de todos os próximos passos. A gente vai vendo o quanto está tudo bem interligado. Inclusive, se eu não me engano, essa praça que você se refere, ela compõe o Parque Linear do Córrego da Lagoa, se não estou enganada. Ela é um trechinho ali, que eu acho que é o que eu mostrei até na imagem. Depois a gente pode até confirmar, mas tenho quase certeza aí de que estamos construindo juntos um pedacinho do parque, né? Então, agradeço aí vocês, toda a parceria, realmente, na implantação aí dessas ações.
Eu não sei se eu mencionei, mas o Almandi é o nosso coordenador de educação ambiental, né? O Gustavo apresentou, a gente foi falando aqui do Almandi, mas para quem não conhece, é o coordenador de educação ambiental, que inclusive, como acho que foi a Silvia ou a Liara disseram, faz um show, toca, todas as ações de educação ambiental aí geralmente são com muita música também, viu, gente? Obrigada. Bom, gente, eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta, não? Se a gente já pode ir caminhando, então, para o final. Vou compartilhar aqui com vocês a data das próximas oficinas. Ó, a Silvia perguntou se é o campo da Praça de Esportes. Já passo aí, Gustavo. Karina, sabe me dizer? É o campo da pracinha? Essa praça é aquele espaço onde tem a elevação ali da estação de esgoto. É que a gente Sei, eu entendi. Essa praça eu lembro quando era esgoto a céu aberto. Isso, eles fecharam, fizeram uma elevação e ali tem um espaço aberto onde tem uma grande demanda dos moradores com relação ao pessoal jogar lixo, enfim, entulho. Sim, nossa. E aí... Legal. Eu gostaria de participar, de ajudar. Eu legal. fui muito com as crianças nesse espaço quando era esgoto. E a gente pediu muito para... Até plantamos árvores lá também, eu sei. É ali na Rua 17? Então, a gente identifica por selagem. Fica próximo ali a selagem do 523, 525, mas é onde vai dar naquela viela atrás da escola, onde fechou, mas na parte de baixo. Entendi. Tá. E vai ser que dia você falou? Essa reunião para o planejamento da ação é dia 28 de abril, às 9h30, aqui na Secretaria de Habitação. Então essa eu não Nessa posso... reunião nós vamos planejar, porque qual que é o objetivo desses parceiros? É consultar a população, né? Fazer como se fosse um levantamento de mapa de desejos, né? O que eles gostariam que tivesse ali, né? Mas parece que já tem recurso financeiro, inclusive, para a execução. Então, a gente vai meio que pensar num planejamento de como fazer esse levantamento junto à população. Que interessante, né? Que legal. Eu não poderia ir na reunião, porque vão ser os meus últimos momentos que eu estou, assim, eu já estou morrendo de saudade das crianças. E eu vou até dia 29, mas depois você pode me procurar. Ótimo, perfeito. Tá, vamos sim, Silvia. Muito obrigada. Por nada. O Gustavo tinha pedido também a palavra, né, Gustavo? Só uma pergunta, com relação àqueles parques lineares, tudo, vocês têm demarcados eles, mas não tem digamos assim, um projeto executivo, um projeto mais avançado para ter uma ideia de custo de implantação disso? Ou tem alguma coisa? Gustavo, a gente não tem um projeto executivo, porque o executivo ele tem que ser feito muito próximo de quando a gente tem a possibilidade de implementar. O que a gente tem são os projetos de viabilidade, que tem uma estimativa de custo, sim. Tá? Tudo isso, inclusive, está disponível na página dos parques lineares. Vocês podem fazer o download de todos os projetos, entender os custos de cada um. Vou disponibilizar aqui o link. Estou perguntando isso porque lá na Coab, junto da SEAB, lá tem os empreendimentos habitacionais, em glebas, enfim. E às vezes tem o WAVE, né? Tem os estudos em impacto de vizinhança, tudo, e às vezes tem as contrapartidas, tem várias coisas que as empresas têm que pagar, e tendo projetos, tendo orçamentos, isso facilita bastante. Então, lá na secretaria vira e mexe, tem um núcleo que precisa de tal coisa, mas tem a obra, tem quantificado isso, aquilo? Não tem, está muito cru. E às vezes perde para outros setores da cidade, outros... não é que são prioridades ou não, mas as prioridades são quem está mais detalhado, quem tem um orçamento mais redondo, né? E está ali mais... Enfim, facilita. Então, por isso que eu estou perguntando em que pé que estava isso. Eu não sei se isso que você falou já seria suficiente para entrar numa verba dessa ou não, né? Enfim, eu não sei esses detalhes, eu não sou eu que cuido lá na Secretaria de Habitação com relação a isso, mas tem núcleos que são aprovados, regularizados com cronograma de obras, entendeu? E, enfim, então, eu não sei que nível de detalhamento, que nível de orçamento que precisa para entrar nessas verbas, digamos assim, né, que ficam disponíveis conforme os empreendimentos, né?
Gustavo, a gente faz parte do grupo aí do Wave e tem se manifestado já, a gente tem indicado a implantação dos parques, sim. Certo. Com o nível de detalhamento que a gente tem, já dá para ter uma estimativa, e se precisar desenvolver daí o projeto executivo, sendo abrangida aí a nossa indicação, né? Aí a gente consegue fazer um detalhamento para... Então, a gente já tem indicado, sim, a gente já participou de alguns waves que a gente tem sugerido. Inclusive, e assim, uma outra forma de implementação dos parques também são em glebas que estão sendo, que vão ter novos loteamentos, já que fica a cargo desse empreendedor apresentar o projeto executivo, aprovar com a gente e implementar o parque. Então, assim como ele tem a responsabilidade de fazer a calçada, sarjeta, iluminação, esgoto, ele também tem o parque. Então, a gente já tem aí projetos, acho que, se eu não me engano, 3 ou 5, depois posso buscar esse número exato, projetos executivos já aprovados, né? E mais de 15 projetos que estão básicos. Então, teremos nos próximos anos loteamentos implementando os parques. Tá. E outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, porque tem a questão dos parques, das praças, bosques, na parte urbana, né? Mas assim, propriamente dito, que a limpeza deles, ou manutenção deles, ou enfim, é parte de serviços públicos que executa mais isso, né? Toda a parte de manutenção, serviços públicos. É que eu vejo, assim, uma dificuldade, uma reclamação, muita gente, às vezes, falando e comentando, assim, na cidade, de forma geral, não de um lugar específico, é que sempre tem, eu acho que, uma dificuldade de diálogo com relação a isso, né? Às vezes dá a impressão que funciona muito só por reclamação, né? Eu não sei como que é a programação, ou como que é o diálogo de vocês do Verde com o pessoal dos serviços públicos, né? De manutenção das praças, e corta de mato, enfim, de poda de árvores, enfim, porque daí você falou da população, né? Como que a população participa dos planos, tudo, mas também eu acho que é uma coisa mais direta, como que a população consegue dialogar com a prefeitura uma melhoria mais próxima dela, mais no dia a dia, entendeu? A reclamação vai direto para os serviços públicos, é isso? Não passa nem pelo Verde, não tem esse controle, digamos assim, de quais praças que estão sendo hoje, ou no mês tal, nos 6 meses, qual a programação dos serviços públicos e quais praças, que de repente a população, a praça eu vou reclamar com o Verde. Não, é serviços públicos, mas entendeu o que eu estou falando? Eu não sei. Não, a gente não tem um jeito de melhorar isso, ou de ter algum jeito de priorizar, eu não sei como que é o... na verdade, assim, toda essa parte de manutenção, cronograma, priorização, é tudo a cargo da Secretaria de Serviços Públicos, Departamento de Parques e Jardins. A gente tem trabalhado muito com eles no sentido da implantação de novas praças, revitalização, então, como a gente tem compensações ambientais que a gente pode destinar, inclusive, para equipamentos, então, a gente tem feito, aí, ano passado, a gente fez parceria, acho que foram 4 praças, esse ano a gente já está fazendo mais uma, junto com eles. Então, é mais nesse sentido de equipamentos, de revitalização, mas a manutenção em si, corte de grama, poda, é tudo com serviços públicos. Ok. Não, só para saber que às vezes as pessoas me perguntam tudo, eu falei, não, é serviços públicos, né? Mas como que é a programação deles, qual que é a prioridade, eu não sei, se é por número de reclamações ou se é por ordem de chegada, eu não sei, né? Enfim. Tá bom. Eu acho que eles têm um cronograma, mas também acho que conforme as demandas, e uns 5 eu sei que tem uns 5 já específicos ali para solicitar o que precisa ser feito, né? Olha, eu já fiz um 5 para a Praça da Santa Mônica, agora esse ano. E aí, porque assim, um monte de coisa, isso que você está falando é a maior verdade. Como que a gente chega em vocês? Porque assim, eu estou lutando com lá na praça, mesmo no Córrego Quilombo, sem saber que vocês existem, entendeu? Né? Eu sempre encontrei o DPJ, e aí eu consegui, a Solange lá falou, não, manda para mim o número do 156, e ela encaminhou o seu Joamir, acho que é Joamir que ele chama, e ele me disse que ele é a única pessoa que faz a manutenção dos equipamentos, dos equipamentos de ginástica e de brinquedo. Então ele falou, você me pede um tempo, porque você me dá um tempo, porque eu vou demorar, porque eu sou sozinho para fazer tudo isso, né? Então, eu não sei se é isso a que você está se referindo, né? De forma geral, né? Acho que de forma geral. Mesmo para cortar o mato e tal, né? Que eu acho que funciona melhor.
mas a manutenção dos brinquedos e de ginástica é muito pouca gente, né? E ele disse que só tem ele. Não sei. Silvia, toda essa parte da manutenção é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos. E uma pergunta, por exemplo, uma praça que não tem infraestrutura, não tem calçada, não tem iluminação pública, digamos assim, precisa de uma urbanização, digamos assim, né? Isso a gente pede por serviços públicos, parques de jardins? Tá. Sim, serviços públicos. Okay. Bom, pessoal, então acho que a gente também já está chegando perto aí do nosso horário. Se a gente não tiver mais alguma outra questão, acho que a gente podia compartilhar aqui, então, o calendário das próximas oficinas. Quem que consegue? Não sei se o Geraldo, que acho que o Vitor ainda não vai conseguir. Só para a gente já ir encaminhando. Fala, Gustavo. Gustavo levanta a mãozinha assim. O pessoal aí do Santa Mônica, São Marcos, Campineiro, tem alguma notícia dos piscinões que foram feitos lá, se estão funcionando ou não, se estão em atividades, enfim. Quem que é da região lá, se tem alguém aí que possa falar, que esteja participando, enfim. Piscinão? Oi, boa tarde. Eu sou a Eliette. Está me ouvindo? Estou. Então vamos lá, boa tarde. Cheguei agora. Tudo bem? Eu faço parte da equipe social do Parque Longo. Nós estamos aqui divididos, né, entre as diversas tarefas, mas assim, inicialmente no projeto no ano de 2010 estavam prevista a construção de 2 barragens, né, que são os piscinões. Uma barragem já foi construída, já está pronta, ali no Santa Mônica, que a gente fala de Santa Mônica 2, ali no final do bairro, né? Ela está praticamente 100% concluída, só está faltando alguns detalhes, que acho que, se não me engano, é alguma bomba, alguma coisa de elevação, para poder concluir o projeto. Então, a barragem, assim, obra, ela está 100% pronta, tá? A questão da pavimentação dos núcleos está praticamente 100% pronta também. Existem algumas pequenas pendências de algumas áreas de pisos intertravados, alguma coisa assim, por conta de ação judicial, né, que tem. Mas, do mais, o projeto, as intervenções de obras, elas estão praticamente 100% concluídas. Obrigada aí pela atualização, já respondendo aí, de forma bem objetiva, como é que estão todas as obras e as barragens, né? Bom, gente, então vamos lá. Semana que vem, sexta-feira, dia 29, é a nossa 4ª oficina, acontece também às 14 horas. A gente vai, o recorte é da bacia do Capivari-Mirim, que é a bacia que faz divisa ali, né? É na região sul da nossa cidade, faz divisa com Indaiatuba. Não é uma bacia muito grande também, às vezes comparada com as outras, e é uma área que é bem rural também, né? Ela pega uma parte ainda rural do nosso território. Estão todos convidados, mesmo que vocês não estejam fisicamente aí na bacia do Capivari-Mirim, e peço que vocês ajudarem a gente ainda também na divulgação, então. Muito obrigada. Espero que a gente possa se ver em breve aí. E quem estiver na próxima oficina, fico feliz da gente poder estar junto novamente, então. Bom feriado aí para todo mundo. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Campeã a participação, a parceria. Valeu.